Como liderar em tempos de mudanças, né? Olha, o que é que eu tenho visto? Tenho visto na dinâmica dos tempos atuais. Passando por empresas, falando com gestores de RH, líderes empresariais, industriais, colegas que falam sobre a arte da liderança, gestores, executivos, futuros líderes, eu tenho visto uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante mesmo, não é? Que é justamente essa ideia aqui, ó. Liderar em tempos de mudanças não é para amadores. Então, o que é que eu estou vendo hoje? É que a pandemia, Priscila, Paola, Antônio, o que é que ela fez? Esse momento de isolamento que o mundo está vivendo, o que é que ele revelou? Ele revelou quem era amador e quem era profissional. Agora, isso é em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. Então, o que é que eu vejo hoje? Por exemplo, estamos falando de liderança, né, Daniele? Então, vamos lá. Uma mãe, por exemplo, que ela não conseguia se engajar direito com seus filhos, a pandemia fez o quê? Colocou ela em casa, para quê? Para ela aprender a ser profissional. Para quê? Para que ela aprenda a lidar melhor com seus filhos. Então, ela era trabalho somente, ela era voltada para talvez a profissão dela, talvez aí os seus projetos profissionais. E muitas mães que estavam nessa dinâmica, elas tiveram que dar uma, como minha avó, né? A minha avó dizia assim, gente, se manca, né? Toma um chá de simancol, né? Então, veja, muitos pais como eu sou pai de Samuel, tem 9 anos, nós tivemos que entender que os pais que eram amadores, quando agora na pandemia foram para casa lidar com trabalho dentro de casa, com família, com tudo, teve que se transformar em profissional de todo jeito, não tem como, não é? Aquele profissional que ele negligenciava o digital, ou ele não dava o valor que o digital precisava ter para, por exemplo, liderar pessoas ao redor do mundo, fazer uma videoconferência como essa num sábado com pessoas em lugares diferentes. Aqui, a gente poderia ter pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, tranquilamente, e a gente estaria aqui trabalhando juntos. Sim ou não? Não é verdade, pessoal? Então, o momento de isolamento mostrou quem liderava de forma amadora e quem, de fato, tem uma pegada profissional, tá? Então, vamos lá. Aqueles que já eram mais dinâmicos dentro dessa coisa da profissão, o que é que ele fez? Ele simplesmente entendeu que precisava trabalhar a dinâmica da mudança. Porque o que acontece? A mudança por si só, ela não tem muito valor. A questão é a dinâmica da mudança. E eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou vivendo hoje nas minhas mudanças, como líder, como palestrante, como consultor, como mentor de líderes, e também o que eu estou vendo nas empresas, tá? Nas organizações. Porque essa frase tem que estar aí, ó, cravada nas suas anotações, tá bom? O mundo hoje não é mais para amadores, tá certo? Então anota bem. Qualquer coisa que você for liderar, seja um projeto em família, um projeto social, um projeto com a Abraginfor, um projeto com... eu preciso ter cabeça de profissional, tá? Cabeça de profissional. Às vezes você não pode ter, às vezes, o recurso total de profissional, mas a sua mente tem que ser uma mente de profissional. Não pode ser uma mente, um comportamento, uma postura de amador. Legal? Então, vamos caminhar para isso aí. Uma das coisas que eu vi que atrapalhou a vida desses líderes foi a questão do agitado. Do agitado. Então, o que acontece? Muitos gestores chegavam para mim e diziam, Rodrigo, sabe o que é? Eu não consigo liderar projetos, eu não consigo liderar as pessoas na minha equipe da forma como eu gostaria. Por quê? Porque eu sou muito agitado, eu tenho muita demanda, é muita coisa, é coisa em casa, é coisa na rua, é coisa no trabalho, é muita pressão. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que esse momento de mudança que a gente vive não é pra gente agitada, entendeu? Não é pra gente agitado. Por quê? O agitado, ele tem uma característica. O agitado, ele sai de uma área, não é? Que os americanos que estudam a psiquiatria dos atletas olímpicos, não é? De grande porte, atletas medalhistas de ouro. Os psiquiatras americanos que estudam a mente desses atletas,
eles descobriram uma coisa chamada The Zone. The Zone. O que é o The Zone? The Zone é a zona. Que zona é essa, Rodrigo? Essa zona é uma zona que o seu fluxo de atenção mental está no alto nível, ou seja, na alta performance. Então, ó, aqui, ó, entre as minhas duas mãos, meus dois braços aqui, ó, está, por exemplo, a área de alta performance, o The Zone. E aí, o que é que acontece? Se você sai da área da alta performance para cima, você se torna um pai agitado, uma mãe agitada, sabe? Uma irmã agitada, uma amiga agitada, um profissional agitado, logo um líder agitado. Captaram? E quando você está agitado, você sai da alta performance. Então, essa é uma questão. Rodrigo, verdade, olha, eu estava muito agitada antes da pandemia, ou estava muito agitado antes da pandemia. Agora parece que as coisas estão começando a se equilibrar. Legal, show de bola. Então você está começando a trabalhar essa mudança do The Zone, tá? Então para pensar, eu preciso estar na zona de alta performance para que eu não entre no mar agitado. Então é uma questão de se conhecer, é uma questão de olhar para você e dizer, estou agitado ou não estou agitada, tá? Líder agitado, ele não chega a influenciar pessoas de maneira positiva. Líder agitado, ele não constrói projetos. Líder agitado, ele não traz benefícios comportamentais para quem está ao redor dele. Líder agitado apressa as coisas. Líder agitado coloca a carroça na frente dos bois. Líder agitado se precipita, tá? Então, para pensar nessa dinâmica. Uma outra coisa era o cansado. O cansado. Então, o que é que a gente vê durante a mudança? A mudança é esse caldeirão, é essa transformação. E quando a temperatura do caldeirão começa a subir, eu não sei aqui quem já fez canjica. Quem já fez canjica ou já mexeu aqui uma pamonha, alguma coisa na panela, um pirão, não é? Você começa a mexer, a temperatura vai subindo, daqui a pouco começa o quê? Começa a borbulhar. Começa a borbulhar. Tem gente que estava tão aquecido, que começou a borbulhar e ficou cansado, sabe? Ficou cansado, ficou com cara de derrotado, de esgotado, de estafa, quase beirando uma síndrome de burnout, ou até mesmo alguns já estão... Olha, eu conheço líderes, olha gente, vocês não vão acreditar, mas eu conheço líderes que eles deram graças a Deus pela pandemia, deram graças a Deus pelo isolamento. Sabe por quê? Porque eles estavam quase que sendo internados com burnout por causa da estafa, por causa do cansaço, tá? E aí, com a pandemia, eles conseguiram ajudar um pouco essa dinâmica do cansaço. Então, você está na dinâmica da mudança, você está em que nível? Você está no The Zone, em alta performance, ou você está como mar agitado, ou você está no mar cansado. O mar cansado é assim, eu não vou abrir a câmera porque eu estou cansada. Eu não vou abrir a câmera porque eu estou cansado. Ou senão assim, o mar cansado é assim, eu não vou bater palma por quê? Porque hoje é sábado, eu estou cansado. O que é isso? Eu não vou fazer a reunião com a minha equipe não, porque eu tô cansada. Então, o cansado, ele geralmente não ganha medalha de ouro, nem prata, nem bronze. Ou seja, ele não sobe no pódio. O cansado, o que é o cansado? É aquele que até tem ideias de projetos. Sabe Priscila? Sabe, Dani? Eles até têm grandes ideias. Mas o que acontece? Quando vai executar, ele cansa. Ele cansa e abandona. Ele cansa e abandona. Então, o líder em tempo de mudança é aquele que ele nem agita nem cansa. Tá? Ele nem agita nem cansa. Ele consegue equilibrar o The Zone. Legal? Então, não entra nessa dinâmica do cansado, tá? Outra coisa é o seguinte, eu vejo muitos gestores, gerentes, diretores nas palestras, nas empresas, que chega para mim e fala assim, Rodrigo, sabe o que é? Eu não me entendo, sabe? Eu não me entendo. Então, acontece muito essa questão. Ou assim, Rodrigo, eu não consigo olhar para o futuro e me enxergar num lugar melhor. Eu não consigo olhar para a minha equipe
olhar para as pessoas e enxergar nelas o quê? Um lugar melhor. Então, por exemplo, quando eu olho aqui a todos vocês, deixa eu passar aqui essa telinha para eu passar aqui. Quando eu vejo aqui, por exemplo, a Carla, quando eu vejo aqui a Marluce, quando eu vejo a Paola, quando eu vejo o Eliseu, quando eu vejo o rostinho de vocês aqui, ó, então, o que é que eu vejo? Eu vejo muito mais do que essa imagem do presente. Eu já enxergo aqui o projeto que a Paola vai construir, eu consigo ver aqui o que é que a Carla pode ajudar como expert no que ela sabe fazer. Então, eu não enxergo o agora, eu procuro sempre olhar o seu reflexo lá na frente. Então tem muito líder que chega e fala, Rodrigo, eu não consigo me enxergar lá na frente. Ou então assim, Rodrigo, eu não consigo enxergar a minha equipe lá na frente. Às vezes até os filhos. Rodrigo, eu não estou conseguindo enxergar o futuro dos meus filhos. Então, quando o líder ele não consegue olhar para si, enxergar a si no futuro, ele é um líder que ele vai ficar paralisado. Olha, anota aí. O que é um líder que paralisa? Anota bem aí. O que é um líder que paralisa? É aquele que, vamos supor, ele tem um projeto, tem uma ideia, mas não corre atrás. Ele começa, mas não termina. E às vezes até nem começa. O líder que paralisa é aquele que não se conhece, tá? Porque, como ele não se conhece, ele não conhece a sua própria, o quê? A sua própria dinâmica. Então ele paralisa. Então ele não se conhece. Olha, gente, antigamente, eu não sei se vocês também são dessa época, porque vocês são muito novinhos aqui. O mais velho aqui, eu acho que sou eu. O que acontece? Se dizia assim, olha, é muito importante a gente terminar o que começa. Já ouviram essa frase? Quem já ouviu essa frase, dá um like aí pra mim, com a mãozinha. Faz um like pra mim quem já ouviu isso. Olha, é muito importante terminar o que começa, sim ou não? Não é verdade? A gente ouviu muito isso. Só que hoje tem uma outra história, tá? Tem uma outra realidade. Qual é? É o seguinte, é começar o que você disse que ia começar. Sabe? Sabe o que acontece? O mundo hoje não é de quem somente termina. Não. A gente vive hoje num campo de procrastinação tão grande no mundo que é muito difícil começar, entende? Então, o líder hoje, que ele tem a capacidade de começar, certo? Ele está num nível muito mais além. Olha, gente, eu trabalho com mentorias, eu trabalho com mentorias de líderes, de palestrantes, do que você imaginar. E a procrastinação é algo que tem de fato a ver com a falta do seu conhecimento interno, tá? Então, muita gente quer começar, mas não começa. Sabe o que é aquela coisa? Eu quero começar o curso de inglês. Não começa. Eu quero ir para academia, mas, por exemplo, colocando aqui antes da pandemia, né? Eu quero matricular na academia. Não matricula. Eu quero começar a correr. Não corre. Eu quero começar a fazer exercício. Eu quero começar a fazer dieta. Não começa. Eu quero ter mais tempo com meus filhos. Não tem tempo com os filhos. Eu quero dar mais atenção para o meu marido, para o meu namorado, noiva, esposa, e não dá atenção. Fica tudo no campo das intenções, tá? E tem um ditado até que a minha avó dizia, eu falo muito sobre a minha avó, tá, gente? Tem muitas frases da minha avó que eu vou contar aqui, pode servir para vocês. Que é o seguinte, de boa intenção, o inferno já está cheio, né? Era uma frase que ela dizia que é muito... Então, o mundo não é feito de intenções. Então, quando você não se conhece, você paralisa. Quando você paralisa, ou você abandona o projeto, ou você nem começa. Anota aí. Quando você não se conhece, você paralisa. E quando você paralisa, ou você abandona o projeto, ou você nem começa. Legal? Show de bola? Então, é essa coisa. E nisso acontece na liderança essa crise existencial. Que é o que essa crise existencial? É você ver você como outra pessoa. Sabe? Sabia, gente, que tem pessoas que elas olham para elas mesmas e não conseguem se enxergar nelas mesmas. Elas olham para elas e vê tipo um personagem de história em quadrinhos ou de conto de fadas, ou
até mesmo de um romance, talvez até de um filme de terror, não é? Elas olham para elas e não enxergam elas, né? Eu sou da época que quando a gente era adolescente, né? Que quando a gente queria dar uma cantada numa menina, né? Um adolescente, um jovem, estava afim de uma garota, que a gente levava um fora da menina, a gente ouvia essa frase dela, geralmente, era fulano te enxerga, né? Menino te enxerga, né? Então, talvez algumas de vocês aqui tenham dito isso para alguém já na vida de vocês. Fulano te enxerga, né? Então, se enxergar é fator primordial para você não viver a crise existencial. E olha, deixa eu falar, a pior coisa que existe é uma liderança que tem crise existencial. A pior coisa que existe é uma liderança que não sabe quem é e não sabe para onde vai e nem sabe por que vai, tá? Então, anota isso aí. Eu não vou viver uma crise existencial, tá? É muito importante você anotar isso. Eu não vou viver uma crise existencial. Eu vou viver aquilo que eu mereço viver. Eu vou trabalhar e vou projetar e vou construir aquilo que é necessário construir, que Deus me colocou para construir, que é a minha missão, que é meu projeto, que está no meu coração. Eu não vou viver crise existencial, tá? Então, quem tem crise existencial não avança. E em tempos de mudanças, o que a gente mais vê é gente travando por conta de crise existencial, tá? Aí você olha pra gente agora, todo mundo aqui olha pra você e faz assim, caramba, Rodrigo, olha, deixa eu te falar, eu já vivi muito disso que você falou aí. Eu já estava agitado, já estava agitada, ou eu já estava distraído, já estava cansado, cansada, com sono, ou já estava vivendo uma crise existencial, né? Provavelmente você estava trabalhando num lugar onde tinha pessoas ou até líderes, não é? Vivendo essa realidade. Líderes cansados, distraídos, agitados e vivendo crises existenciais, né? Talvez você já tenha aconselhado alguém que estivesse passando por um momento desse. Talvez você já foi convocado ou convocada para ajudar alguém que estava vivendo uma situação dessa. E talvez até pior, provavelmente, você já tenha vivido na pele, né? Na pele, essa dinâmica do cansado, do exausto, do estafado, do crise existencial, de não saber o quem é, de não se conhecer e tudo mais. Então, é uma coisa que é a realidade. Esse é o cenário do tempo de mudanças, tá? E aí, você para pensar, de 0 a 10, faz uma escala de 0 a 10 para dizer, Rodrigo, de 0 a 10 hoje, eu tô 3 de agitado, eu tô 5 de cansado, eu tô 7 de não me conhecer, ou 2, ou eu estou, por exemplo, nota 10 aí em crise existencial, porque eu estou vivendo uma crise. Dá uma escala para cada item desse e dá uma nota para ver se você vai trabalhar esse cenário de transformação. E essa é uma química, eu chamo de química, tá? Esse cenário é uma química na liderança. Porque quando o líder... Veja só, gente. Quando eu estou dentro desse caldeirão, eu não consigo perceber. Se a Priscila estiver dentro desse caldeirão, ela não consegue perceber. É uma química que acontece na nossa vida de profissional, pessoal, espiritual, comportamental, psicológica, que o quê? Que você não consegue... funciona como uma química, uma nuvem de fumaça nos seus olhos, onde você não consegue enxergar uma saída. Uma saída. E aí é onde mora a liderança moderna. É aí onde mora a liderança transformacional, tá? Do tempo de mudanças. Essa química acontece porque, geralmente, a gente não foi preparado para ser um líder profissional. Olha aí, tá? O líder profissional, ele quando está vivendo essa situação, ele percebe, ele entende. E aí, ele automaticamente ele muda a rota. Sabe, Paola? Sabe, Marluce? O líder profissional, quando ele percebe isso nele e nos outros, automaticamente ele muda a rota. Então, esses problemas acontecem por algumas causas. Quais são as 3 maiores causas que fazem esse cenário acontecer?
tá? De agonia, de dilema em tempos de mudança. A primeira coisa é, a sua autoliderança é frágil. Entendeu? Muitos líderes, eles sabem até comandar algumas pessoas. Porém, eles não têm a capacidade de gerar liderança para si mesmo. Sabe? Tipo, ter autodisciplina, né? Ser menos procrastinador, ok? Ter mais visão. Ou seja, tudo aquilo que ele cobra da equipe, ele ser nele mesmo. Então, o que acontece? Muitos gestores, sabe, gente? Viu, Carla? Carla, muitos gestores chegam para mim e fazem assim, Rodrigo, eu não estou conseguindo fazer a minha equipe ter visão de longo prazo. Enxergar mais do que apenas aquilo que eles fazem na rotina. Aí o que é que eu digo? Você consegue enxergar mais do que você faz na sua rotina? Aí ele diz, não. Eu digo, pronto. Eles só estão contaminados por você. Compreende? Eu queria que a minha equipe fosse menos procrastinadora. Que ela fosse mais engajada. Aí eu pergunto, você tem autodisciplina? Você faz o que tem que ser feito? Você não fica deixando para depois. Eu sou procrastinador. Pronto. A sua equipe tá contagiada por você. Compreende? Então, é essa questão. A autoliderança, quando ela é frágil, ela contamina. Tá? Essa questão. O outro ponto que causa esses problemas é a energia baixa. Energia baixa, gente, olha, aqui pra gente, vou falar baixinho pra ninguém escutar, só a gente aqui, vou falar baixinho pra ninguém. Gente, baixo nível de energia é uma desgraça, entendeu como é que é? Então, é o líder que ele não dorme bem, é o líder que ele não faz exercício, é o líder que ele não se alimenta bem, não procura se alimentar. É o líder que não sabe trabalhar as suas emoções, né? Não faz um acompanhamento terapêutico quando precisa, ou se até não precisar, porque não tem problema ter. É um líder que não se cuida, tá? Quem não se cuida, fica difícil aprender a cuidar de alguém e fica difícil fazer alguém cuidar de outras pessoas. Então, baixo nível de energia destrói a liderança, principalmente em tempo de transformação, em tempo de mudança. Porque em tempo de mudança, você tem que ter garra, energia, força. Você tem que ter lucidez. Para quê? Para enxergar o que é preciso ser feito. O que é que eu vejo hoje nesse tempo de mudança? Muita liderança com baixo nível de energia. E aí, tem que, né? Tem que elevar. Exercício, alimentação, meditação, oração, relaxamento, sono, água, suplementos polivitamínicos, não é? E aí você cuidar de você. Cuida de você para a sua energia ir para quem está sendo influenciado por você. Então vejo muita liderança que hoje precisa trabalhar essa questão da energia. E um outro fator muito crucial é o autocontrole desregulado. Gente, eu sei que ninguém aqui, nenhum de vocês, ou você que está aí, com certeza não é uma pessoa que perde o controle facilmente, tá? Que perde o controle facilmente. Quando você vê alguém chegar assim e dizer assim, olha, ai dela se pisar no meu calo. Não tem esse negócio? Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí na tela. Quem já ouviu assim? Não mexe comigo. Né? Quem já ouviu a frase assim? Eu dou um boi, não é? Para não entrar numa briga, não é? E dou uma boiada para não sair dela, né? O que é essa pessoa? É uma pessoa com autocontrole desregulado, né? Outra frase de líder que tem um autocontrole desregulado. É assim, não mexe comigo, senão eu rodo a baiana. Né? Quem já ouviu alguém dizer assim, não mexe comigo, senão eu rodo a baiana? Então, olha, não pisa no meu calo, senão você vai ver. Ou então assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Isso é frase de quem tem autocontrole desregulado, tá? Porque uma liderança, ela tem que saber entrar e sair. Ela tem que saber se irritar e voltar para o estado de equilíbrio, tá? Se você, olha aí, Rodrigo, escreve aí, Rodrigo, eu tô com a minha sintonia fora de tom. Ou seja,
Quando eu fico irritado, eu fico 3 dias irritado. Eu não volto rapidamente para o ponto de equilíbrio. Quando eu fico triste, eu fico muito tempo triste. Quando eu fico com ódio, com um sentimento de vingança, eu vou... Já ouvi alguém dizer assim, se mexer comigo, eu vou me vingar e eu vou... E vingança é um prato que se come frio, né? Cru, sei lá o quê, né? Então, assim, isso é frase de líder com autocontrole desregulado, tá? De autocontrole desregulado. Então, é a síndrome, não é? Na psiquiatria, isso chama-se de síndrome da queiginina. Vocês conhecem a síndrome da queiginina? Faz assim, faz um não, que se não conhecer, queiginina, faz assim, beleza. A síndrome da queiginina deixa uma pessoa desregulada, que é o quê? É ela não receber amor e não dar amor. Então, ela não tem amor do marido, não tem amor dos filhos, não tem amor da mãe, não tem amor dos amigos. Então, o queijo sobe para a cabeça. Quem já ouviu essa frase aqui, dizendo assim, fulano, o queijo subiu para a cabeça? Essa expressão, o queijo subiu para a cabeça, é uma expressão que diz assim, tá faltando amor, tá? Tá faltando amor do cachorro, do gato, dos filhos, da mãe, do marido, dos filhos, da equipe. Então, quando falta amor, você fica com o seu autocontrole desregulado, tá? Então, escreve aí, Rodrigo, aqui em casa não vai faltar amor, tá? Escreve aí, por favor. Rodrigo, aqui em casa não vai faltar amor. Porque se faltar amor, entra no descontrole, no autocontrole desregulado, tá? Quem ama e é amado, volta rápido pro ponto de equilíbrio. Opa, essa frase é boa, hein? Quem ama e é amado, volta rápido pro ponto de equilíbrio. Quando se entristece, volta rápido. Quando tá agitado ou distraído, volta rápido. Quando tá com ódio, com raiva, com rancor, volta rápido, não guarda mágoa. Legal? Então, se você evitar, gente, essas 3 causas, você tem chance de ser um grande líder transformador em tempo de mudanças. Legal? Agora, o que eu vou fazer para vocês? Eu tive a oportunidade de viver muitos desses problemas, né? Essas fotos aí que eu estou mostrando para vocês, elas mostram cenas, né? Cenas de um filme, de uma passagem por 5 multinacionais de grande porte, né? Empresas espanholas, empresas francesas, empresas da Finlândia, alemães, não é? Empresas onde eu me relacionei com 300, 400, 500 pessoas, com todo tipo de cabeça que você puder imaginar. Gente vaidosa, gente egoísta, gente amável, gente miserável, gente tratante, gente equilibrada, gente louca, né? Gente que queria todo dia se suicidar, gente que queria todo dia estar beijando na boca, no trabalho. Era uma loucura. Era gente de todo tipo em todas essas empresas que eu trabalhei. Isso me fez entender um cenário muito importante quando eu recebi esse documento aí, ó. Esse documento é o atestado de óbito da minha mãe. Da minha mãe. A minha mãe faleceu quando eu estava com 21 anos. Ela faleceu muito nova, com 42 anos de idade. Perdi minha mãe, filho único, não teve irmãos, mãe solteira, e as mulheres aqui vão entender bem o que eu estou dizendo, porque filho único de mãe solteira na década de 80 não era chamada de independente, era chamada de catraia. Tá entendendo? Porque o nome mudou. Hoje, quando você pega uma mulher que ela cria os filhos sozinha, trabalha e dá conta não sei o que, é chamada de mulher independente. Na década de 80, ela era expulsa de casa e chamada de vagabunda, não é? Então, a nomenclatura mudou. E engraçado é que um filho nessa época, ele sofria muito, porque eu não tive a oportunidade de ser criado pelo meu pai também. Eu nem conhecia o meu pai, para vocês terem ideia. Eu não tive uma liderança paterna em casa, né? Não tive. Minha mãe, sabe aquela coisa de, sua mãe foi pai e mãe? Sua mãe, meu filho, é seu pai e mãe. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, só que teve um detalhe. Dona Verônica, ela me criou para realizar as coisas e não para receber as coisas de mão beijada. Gente, se eu agradeço a Deus, a liderança de alguém na minha vida foi a liderança da minha mãe. Que ela me treinou para que eu não ficasse esperando as coisas acontecerem. Sabe, gente,
Se o mar não tá para peixe, troca de mar. Troca de mar. Entendeu? Se não tem onda para surfar, troca de praia. Não fica chorando as mágoas. A vida é o que é. Entendeu? Então minha mãe teve essa pegada. E isso me fez ficar muito forte para esse dilema que eu vivi em 2016. Né? Eu contraí uma série de doenças na coluna lombar, síndrome miofascial crônica, hérnia de disco, uma série de coisas, e eu fiquei semi-paraplégico por 8 meses, né? E fiquei comendo, a minha esposa dava comida na boca, eu não conseguia mais sentar, não conseguia mais ficar em pé. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é obra de Deus. Deus fez milagre. E aí o que acontece? Eu fui parar com 48 quilos, porque não me mexia mais, né? E eu fiquei 8 meses deitado na cama no quarto. Ou em tratamento, ou nos hospitais em emergência, internado. Foi quando, depois de 8 meses, eu tive que aprender o que é ser líder. Sabe o que é ser líder? Eu aprendi dentro de casa com meu filho quando ele tinha 3 anos. Nessa época ele tinha 3 anos, o Samuel. Sabe o que é ser líder, Priscila, em momento de transformação e de mudança? É você estar num quadro desse e o seu filho pegar você assim, ó, agarrar você na cama pelas pernas e dizer: papai, me coloca no colo, me pega no braço, e você não poder mais colocar seu filho no braço. E apenas deitar na cama e fazer ele abraçar com você deitado. Para o seu filho não perder o amor de um abraço de um pai. E eu disse: meu pai não me criou, eu fui filho de mãe solteira, mas não é qualquer doença que vai me fazer não colocar meu filho no colo, no braço. E eu colocava deitado na cama, colocava meu filho no colo deitado, para ele não perder o meu abraço, o calor do meu abraço. Liderar é quando você está no momento de mudanças, você mesmo assim ter equilíbrio para colocar a sua equipe no colo. Sabe? E não ficar chorando a dor. Foi aí onde eu disse, é aqui onde as multinacionais não me ensinaram. As grandes empresas que eu trabalhei, as equipes que eu montei, as equipes de trabalho na Espanha, com empresas da Finlândia, as equipes todas não me ensinaram isso. Aprenda a colocar a sua equipe no colo mesmo no meio da sua dor. Porque não é sobre você, é sobre o outro. Liderança não é sobre você. Liderança é sobre seu time. Liderança não é sobre quem você é. Liderança é sobre quem a sua família é. Quem seus amigos são. Então, quando eu vejo hoje um líder dizendo assim: Rodrigo, eu não consigo isso, não consigo aquilo com a minha equipe, 90% dos casos, esse líder está olhando só para ele. Para os benefícios dele, para as metas deles, para a pressão que ele está sofrendo. Mas não está olhando para o outro. Para a dor que o outro sente, a necessidade que o outro tem. Liderança não é sobre você. Liderança é sobre o outro. Isso é em casa, na rua, na empresa, na fazenda ou até mesmo em uma casinha de sapê. Como diz a música. Tá? E eu consegui, 2 anos de tratamento, consegui realizar, meu filho já com 5 anos, eu consegui realizar o milagre de voltar a colocar meu filho na cacunda. Não é? Quando você estiver no momento de transformação e de mudança, lidere sua vida, sua família e seu time, mesmo sentindo dor. Coloque eles no colo, porque depois é essa força deles que vai fazer você colocar eles na cacunda e conduzir eles. Porque amor não é um sentimento, gente. Amor é o que você faz para a pessoa que você ama. Essa é uma frase do Dr. Robert Chiniachik, do livro Amar Pode Dar Certo. Tá? Dr. Robert tem essa frase no livro, que é o retrato de 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, o amor tudo passa, o amor tudo fala, tudo vê. Não se ufana, não se engrandece. Amor não é um sentimento. Amor é o que você faz para a pessoa que você ama. Ok? Então, o líder, ele precisa ter essa dose
Então escreve aí nas suas anotações. Eu serei um líder ou uma líder, ok? Que vai carregar as pessoas no colo, em prol do objetivo que elas precisam. Porque liderar não é sobre mim, liderar é sobre o outro. Tá? Muito legal. Liderar não é sobre você, é sobre o outro. Quando você entender isso, você vai viver isso que eu vivi, ó. E 3 anos depois desse momento da minha vida, eu voltei a ficar em pé e eu dizia, no momento de dor, quando eu me levantar desta cama, eu vou falar de liderança para o mundo inteiro ouvir. Seja deitado, seja em pé, seja sentado. E hoje Deus me coloca aqui, através da Abraginfó, através da Dani, através do professor Eliabe, em pé de novo. E eu faço questão hoje de fazer as minhas palestras, mesmo online, em pé. Por quê? Porque foi uma promessa que eu fiz a Deus. Entendeu? Quando o Senhor me fizer levantar dessa cama, eu vou estar de pé falando para o mundo. Seja online, no palco, onde quer que seja. Para uma pessoa, para 1.000, 2.000. E é isso que Deus fez na minha vida. Me deu essa equipe maravilhosa que vocês estão vendo aí na imagem. É a equipe de trabalho da JRG Palestra que me ajuda nos eventos, nos treinamentos, nas minhas mentorias, nos meus cursos online e tudo mais. E me fez vivenciar no Brasil inteiro, ó, experiências como essa. De estar em palcos, de centros de convenções, de convenções de empresas, não é? De reuniões corporativas de alto nível, dando mentorias, sentando grandes líderes na minha frente para me ouvir. É isso que Deus faz na vida de um líder que não olha para ele, que se preocupa com o outro. Ele coloca você em lugares que você nunca imaginou. Isso é liderar em tempo de mudança. Isso é enxergar. Quando eu estava naquela cama do hospital, tomando 8 comprimidos de duloxetina por dia, eu não olhava aquela sala do hospital. Eu olhava essa cena aí, ó. Esse palco, essa plateia. Eu olhava essas pessoas que estavam aprendendo sobre liderança. Eu estava vendo vocês aqui hoje. Então, o líder no campo de mudanças, ele faz isso. Ele enxerga o que ninguém enxerga. O líder, ele tem uma filha de 3 anos, 4 anos, 5 anos. E olha ela casada, com marido, com família, com casa boa, viajando o mundo, ajudando o mundo. Um pai e uma mãe que é líder não olha uma criança. E olha, deixa eu falar para você, eu gosto muito de plantar, né? Ó, tem planta, tem verde nas coisas que eu faço. Eu planto muito horta e gosto muito de plantar da semente. E a horta nos ensina muito sobre liderança. E eu vou dizer uma coisa que eu aprendi plantando. Anota aí, ó. O líder, ele enxerga a árvore dentro da semente, tá? Se você precisa ver uma árvore na sua frente para acreditar que vai dar fruto, você não é líder. Se você precisa ver para crer, você não é líder, você é um amador. Tá entendendo? O líder é aquele que enxerga a árvore dentro da semente. Ok? E aí ele planta na certeza de cultivar para que dê resultado e dê frutos. Então, quando eu estava no hospital naquele momento, eu enxerguei essa plateia aqui. Eu enxerguei essa árvore dentro daquela semente. E Deus, ele faz a parte dele. Quando você planta a semente correta, cuida, faz a sua... Quando você dá 100% dos seus 50%, Deus dá 100% dos 50% dele. Porque você planta, o resto é com Deus. Faz a sua parte que Deus faz a dele. Então, quando um líder, ele faz 100% da parte dele, Deus faz 100% da parte dele. E aí, ó, as coisas acontecem. Tá, gente? Eu vejo a Abraginfó construindo árvores dentro de sementes. Eu não sei se você enxerga isso, mas eu enxergo. Eu tô olhando vocês aqui, ó, por isso que eu pedi para abrir a câmera. Marluce, Juliana, Carla, Paola. Eu vejo Dani, eu vejo vocês aqui e vejo árvores, não vejo sementes. Tá? E a minha função aqui é fazer isso. Tá? Agora deixa eu falar para vocês essa liderança que não funciona hoje. Anota aí, ó.
esses itens da liderança que não funciona. Antes de eu dizer para você o que você vai fazer, em 5 passos, vou dizer para você a liderança que não funciona, tá? Pronto, se fazer de vítima. Líder que se faz de vítima é o seguinte: a empresa não tem recurso, a cultura não sei o quê, as pessoas não têm compromisso, o tempo tá chovendo, tá sol. O que é isso? Você faz de vítima. Eu não consigo dar conta porque meu marido, porque... Pô, para de se fazer de vítima. Para com isso. Entende? Esse é o tipo de liderança que não funciona. A outra coisa é você quando é só gestor. Gestor, né? O gestor, ele é importantíssimo para a parte métrica da liderança. O que é a parte métrica da liderança? É a parte de analytics. É a parte de gráficos, planilhas, gráficos, KPIs, indicadores e ferramentas. Tá? Então, o gestor, ele tem que ser bom nisso. Ele tem que ser bom nisso. Agora, se você quiser ser líder, você tem que ser isso e mais um pouco. E mais um pouco. Gestor, ele tem uma função ligada diretamente a quê? A gráficos, a metas, a KPIs, a resultados. Líder tem a ver com crescimento de pessoas. Líder tem a ver com gente, com alma. Então, nesse livro aqui, que eu vou deixar para vocês como referência, tá? Líderes se servem por último, do Simon Sinek. Líderes se servem por último, do Simon Sinek. Nesse livro tem uma frase do Simon que eu acho fantástica, que é o seguinte: liderança não é coisa de gestão, liderança é coisa de alma. De alma. Líderes se servem por último. Simon Sinek. Tá? Então, essa é a liderança que não dá resultado. Quando você está muito preocupado a ser só gestor. Tá? Você precisa ir para o campo da liderança, entender de gente, cuidar de gente e, principalmente, autoliderança e se entender. Saber como você funciona. Cair na armadilha do tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Quem não tem tempo deve estar vivendo num mundo que o dia não tem 24 horas. Por quê? Porque todo mundo tem 24 horas. Tá? Então tem muita gente produzindo muito nessas mesmas 24 horas. Gente, não caia na armadilha do tempo. Tá? Pensa assim, olha o líder de mudança, é assim, como eu tenho que automatizar para aquilo acontecer no tempo que precisa acontecer. A sua energia tem que estar voltada para pensar assim: como eu preciso fazer isso acontecer, mesmo eu achando que eu não tenho tempo, mas fazendo acontecer. Eu preciso de quem para me ajudar? Eu preciso de que ferramenta para me ajudar? Não é dizer eu não tenho tempo, é dizer como eu preciso fazer automático ou de uma forma que eu esteja presente ou não presente, mas que a coisa aconteça. Legal? Não cai nessa armadilha. O que é que não funciona? É o líder que só sabe dizer sim. Sabe? Você conhece alguém que sempre diz sim? Né? Sempre diz sim. Diz sim para o marido, diz sim para a esposa, diz sim para os filhos, diz sim para os cachorros, diz sim para os amigos, diz sim para a equipe. Liderança não é só dizer sim. Tem muita gente que tem uma psiquiatria, um traço que é de dizer sim. Cuidado com o dizer sim demais. Outro problema é o líder que só sabe dizer não. Sabe aquele líder? A equipe chega e diz: Dani, eu tô com uma ideia aqui, Dani, que é assim, assim. Eu acho que... Não, agora não, a gente já tá com muita coisa, agora não. Tá bom. Dani, pode ser em dezembro? Não, dezembro não, que a gente tem confraternização, tem Natal, tem não sei o quê. Não. Dani, o que tu acha de mudar isso que a gente faz? Não. Ou seja, vocês conhecem alguém que só sabe dizer não? Né? Mamãe, posso brincar? Não. Posso pular? Não. Posso correr? Não. Posso não sei o quê? Não. Sabe, gente? Então, o líder, ele não é aquele... O líder não é nem de sim e nem de não. O líder, ele é de sim e de não. Anota aí. O líder não é nem de sim, nem de não. O líder é de sim e é de não. Ele sabe interpretar essa dinâmica. E no tempo de mudança,
No tempo de mudança, se você sabe dizer não e dizer sim, você sai na frente. Então, por exemplo, para você estar comigo aqui hoje na Abraginfor fazendo assistindo essa palestra, você teve que dizer não para muita coisa. Eu tenho certeza que você disse não para muita coisa para estar me ouvindo, tá? E disse sim para outras, tá? E daqui a pouco, à tarde, você vai dizer não para umas coisas e sim para outras. Então, liderar é saber dizer sim e saber dizer não. Não seja um líder monotemático. E agora eu vou dizer para você essa mudança e essa ruptura, tá? Então, como uma borboleta que sai do casulo, é o líder que cresce em tempos de transformação, tá, gente? Eu quero que hoje vocês sejam aquela borboleta que está fazendo força para quebrar o casulo, tá? E a minha função aqui não é ajudar você a quebrar o casulo. A minha função aqui é observar se o casulo está sendo quebrado. Certo, Antônio? O Antônio é mestre nisso. Então, a função de um líder não é quebrar o casulo para ninguém voar. A função de um líder é observar se aquele casulo está sendo quebrado. Por quê? No processo de metamorfose, acontece algo fantástico, que é o seguinte, a borboleta, quando ela está lá dentro como no processo de transformação, é a força que ela faz para quebrar o casulo que fortalece a sua estrutura para quando quebrar o casulo, ela ter força para voar. Veja bem, é a força que a borboleta faz para quebrar a casca que dá a ela força para ela voar nas asas. Se chega alguém e quebra o casulo para ela, quando ela nascer, ela não vai bater as asas e voar. Por quê? Porque ela não vai ter força. Ela não treinou botar força na sua estrutura para bater as asas. Então, a academia da borboleta está dentro do casulo. Ela se fortalece dentro do casulo para depois voar. Ei, líder, quando você está sendo desmotivado, quando você está sendo desvalorizado, quando você está sentindo dor, quando você está sendo negligenciado, você está dentro do casulo. Não desista, continua fazendo a tua força, porque é essa força dentro do casulo que faz você mudar e faz você ter forças para voar. O que me fez hoje estar em palcos como esse aqui com vocês, tendo pessoas maravilhosas como vocês me ouvindo hoje, pessoas de um talento riquíssimo me ouvindo hoje, foi o fato de, nas horas e nos dias da minha vida, que eu estava no casulo, eu não fiquei encurvado, eu fiquei fazendo força para voar. E aí quando a casca quebrou, quando chegou a hora da casca que ela se quebrou, aí eu pude bater as asas. Ei, líder, a hora de você voar vai chegar. Fica tranquilo. Ei, empreendedor. Ei, homem e mulher de negócio. A hora de bater as asas vai chegar. Muita gente com essa pandemia está no casulo. Mas está no casulo encurvado, dormindo. E quem está no casulo, mas está lutando, está estudando, está assistindo palestras, está treinando pessoas, está avançando, a hora que o casulo quebrar, você vai voar. E tem muita gente que quando o casulo quebrar, vai cair, vai morrer. Por quê? Porque não desenvolveu energia para isso. E eu quero trazer hoje aqui para vocês o que fazer para liderar em tempos de mudanças em 5 etapas. Tá? Então, anota agora aí, muito bacana. Eu vou agora fazer uma coisa aqui, ó, que é o seguinte, tá? Vocês conseguem se desmutar todo mundo aí? Quem conseguir se desmutar todo mundo já agora, tá? Se desmuta e dá um grito assim, Rodrigo, me ensina os 5, pode dar um grito aí, vai. Não tem problema, abre o microfone. Rodrigo, me ensina os 5 passos. Vai. Pode gritar aí, gente. Vai, quero ouvir. Vai, bora, Dani. Isso. Legal. Legal, Marlúcio. Vai, gente, cadê vocês? Cadê a voz de vocês? Forte. Eita, o Antônio falou já, né? Maravilha. Legal, voltei.
Voltei aqui. Bacana, gente. Eu vi vocês. Show de bola. Maravilha. Anota agora aí esses 5 itens importantes para a liderança em tempos de mudanças. Ok? Deixa eu colocar agora aqui para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, gente, é o seguinte. Use o poder do bando. Olha aí, ó. Usa o poder do bando. O bando, no sentido animal, é ele que chega nos objetivos voando. Tá, gente? Então, o que acontece? Qual é o bando Abraginfo? É esse aqui dos líderes. É vocês que juntos vão estar fortalecidos para exercer essa tarefa. E na liderança moderna, na liderança inovadora, essa temática, gente, chama-se crowdsourcing, tá? Esse termo é um termo que veio da tecnologia, passou pelo mundo das startups e agora está sendo usado também na liderança. O que é o crowdsourcing? É você saber criar bando, saber trabalhar coletivamente. Isso não é teamwork, isso não é só trabalhar em equipe, não. Isso é você entender quais são as suas características para viver em bando, tá? Então, o líder hoje que ele é isolado, ele perde a oportunidade de crescer e de ter resultado. Então, não se isola. Nem na pandemia hoje, gente, a gente consegue se isolar. Você consegue tocar muitos projetos, mesmo home office. E olha, deixa eu falar, usar o poder do bando vai te fazer, na época de mudanças, encontrar oportunidades que você nunca imaginou. Então, usa o poder do bando, usa o crowdsourcing a teu favor, tá? Isso também não é networking, não é teamwork, não é trabalho em equipe, não. Isso é o poder do bando estratégico para você alcançar resultados com projetos, tá? Então, a Abraginfo e você, na sua empresa, na sua organização, tem muitos projetos. Então, um bando crowdsourcing, ele não é um bando, não é apenas um grupo de pessoas que se relaciona, é um grupo de pessoas que constrói projetos, que toca projetos para frente. Legal? Então, ó, o líder em tempo de transformação vive crowdsourcing, tá? Eu mesmo tenho projetos com muitos colegas, com muitos parceiros, muitos projetos, palestras, mentorias, treinamentos, encontros, e agora no online. Né? Por exemplo, professor Eliabe, Dani, vocês da Abraginfo, é uma parceria. Então, nós somos um crowdsourcing, tá? Viva o crowdsourcing que você vai ver a sua liderança bombar. Isso não é networking, isso não é trabalho em equipe. Isso é o quê? A força do bando. É outra história, tá? Então, o segundo passo é você atualizar a sua versão, tá? Então, hoje se fala muito da importância da inteligência emocional, inteligência social e inteligência espiritual. É o tripé do autocontrole, emocional, social e espiritual. Eu aconselharia também incrementar aí a psicológica e também a psiquiátrica. Por quê? Porque tem muita gente que não é caso de psicologia. Tem muita gente liderando que é caso de psiquiatria, tá? É diferente. Então, a inteligência emocional, social, espiritual, psicológica e psiquiátrica é fundamental para você atualizar a sua versão, tá? Então, o teu Windows tá... Tem gente que quer liderar hoje, no tempo de mudanças, com o Windows na versão de 1994, de 1996. Não dá, gente. Não dá mais. A dinâmica do ser humano mudou, tá? Hoje, um jovem, ele não tolera mais um líder 100% autocrático. Ele não tolera mais um líder 100% negociador. Ele quer um líder transformacional, tá? Que é carismático, que de fato é situacional, que é um líder que ele é democrático, que é um líder que ele sabe ouvir, tá? As pessoas hoje estão nessa pegada. Se a sua versão for uma versão, veja, idade não tem a ver com versão. O Windows vai fazer daqui a pouco 100 anos, mas a versão dele está atualizada. Não é a sua idade que diz que você está velho, é a sua versão. Olha só, não é a sua idade que diz que você é velho ou novo, é a sua versão.
tem muito líder novo com a versão de 1998. E tem muito líder antigo já com a versão 2020, 2022. Não é a sua idade que diz a tua versão, é a tua cabeça, tá? Então, isso na dinâmica da liderança moderna chama-se de always beta. Always beta. O que é always beta? Always beta é um termo da liderança de startups que o mundo da inovação aprendeu lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e que pulverizou nas empresas do ramo tecnológico. Hoje, se você quiser trabalhar numa grande empresa de tecnologia, você tem que entender o que é o crowdsourcing e o que é uma always beta. O que é trabalhar um projeto de bando e o que é atualizar a sua versão. A sua versão de equipe, a sua versão de fazer reunião, a sua versão de se relacionar com as pessoas, a sua versão de conduzir projetos e planejamento. Always beta significa sempre beta. O que é beta? Beta é a versão inicial, gente. É a versão que está testando, tá? Então, o que é isso? É uma pessoa que nunca se considera pronta, nunca se considera formada, né? Nunca se considera que eu concluí o curso, eu concluí os estudos, eu concluí o meu projeto. Não, hoje em dia ninguém conclui nada. Ninguém conclui nada. A gente abandona. Por quê? Porque, veja bem, se você está fazendo um projeto como líder que ele vai terminar, então esse projeto tem uma tendência a ser fracassado, tá? O projeto moderno da liderança disruptiva é aquele projeto que, depois de você, ele continua. Tá entendendo? Depois de você, ele continua. Porque ele está sempre beta, sempre se atualizando. Você passa, deixa um legado, The Legacy, olha aqui a camisa, The Legacy. Você passa e deixa o legado e a sua marca continua. Seja um líder always beta. O quanto que você está atualizado a sua versão. O terceiro passo, gente, é a sua capacidade de ter autoconsciência, sabe, pessoal? E aqui eu digo para vocês que eu fico muito triste quando eu vejo uma quantidade imensa de futuros líderes, estagiários, trainees, profissionais nas empresas que querem cargo de liderança, mas eles não têm autoconsciência. O que a gente chama, na liderança moderna, de self-awareness. O que é o self-awareness? O self-awareness, ele é muito mais do que você trabalhar as suas habilidades comportamentais e suas habilidades técnicas. Ou seja, você trabalhar as suas hard skills e as suas self skills, tá? Então, se fala hoje das self skills, as suas habilidades comportamentais, e as hard skills, as suas habilidades técnicas. Mas deixa eu falar, o mundo já está em outra, gente. O mundo já está em outra. Qual é a outra, Rodrigo, que o mundo está? O mundo está nas self-awareness, que é a autoconsciência, que dentro dela não é nem a hard skills e nem a soft skills, desculpa, as soft skills. Não é nem hard skills, nem soft skills. É best skills. Best é a melhor habilidade. A melhor habilidade. Então, a dinâmica hoje não é apenas trabalhar em você e nos outros a habilidade comportamental e a habilidade técnica. É a melhor habilidade. E o que é a melhor habilidade, Rodrigo? Rodrigo, o que é a melhor habilidade? A melhor habilidade é a interseção entre as hard skills e as soft skills. É a interseção entre as duas. Não é nenhuma nem outra. É as duas simultâneas acontecendo. Quando um líder consegue, no seu comportamento, ser técnico e na sua técnica ser um mestre no comportamento, ele está aí como um líder de autoconsciência inspiradora. Entendeu, Paola? Captou, Marlúcio? Então, ele não vai nem para um lado nem para o outro. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, essa imagem aqui que reflete, tá vendo? O que é, né? Deixa eu colocar aqui na minha tela para eu ver aqui como é que tá a imagem para vocês aqui. Pronto, agora, tá aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó, nessa câmera aqui para vocês. Beleza? Veja bem, você tem a hard skills e as soft skills. Gente, o mundo não tá mais nessa não, tá? O mundo já passou disso há muito tempo.
Agora, o segredo é essa interseção aqui, ó. É a Best Skills, tá? A Best Skills é o que traz você para esse gráfico aqui, ó. Tá? O que é esse gráfico, Rodrigo? Deixa eu falar. Esse gráfico aqui, deixa eu colocar para outra câmera. Pronto, tá aqui as Best Hard e Soft Skills. Essa interseção aqui. Tô na outra câmera. Então, gente, o que acontece? Rodrigo, o que é você trabalhar a sua self-awareness? O que é? É esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra um ponto fora da curva. Tá aqui, ó. A curva normal é de gente que trabalha soft e hard, é comportamento e técnica. Esse pontinho aqui fora da curva, ó, que é o Best Skills, ponto fora da curva, é a habilidade fora da curva. É ali onde nasce, gente, um Cristiano Ronaldo, é ali onde nasce um Lionel Messi, é ali onde nasce um Michael Phelps, é ali onde nasce um Silvio Santos, é ali onde nasce um grande empresário, um construtor, um grande executivo, uma grande psicóloga. É esse ponto fora da curva. Esse ponto fora da curva está entre as hard e as soft skills ao mesmo tempo. É a interseção. Captou, Carla? Entendeu aí a lógica? Show de bola? Entendeu, gente? Então, é essa a ideia. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando você é um líder que é hard skills, olha, acontece esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ó. Aqui é um gráfico de valor no comportamento, tá? Valor no comportamento. Se você é um líder que só dá informação, o seu valor é baixo. Se você é um líder que faz análise, melhora um pouquinho. Se você é um líder que dá diagnóstico, melhora mais. Agora, se você é um líder que dá recomendações, olha só, o seu valor tá lá em cima, ó. Olha o ponto aqui do teu valor, ó. Para um líder que dá recomendações, tá vendo, ó? Então, tem gente que está hoje no mundo da informação, da análise e do diagnóstico. Legal. Mas vai para esse campo da recomendação aqui, ó, do R, tá? Essa é a curva do líder que cresce em tempos de mudança. Onde é que você aprende isso? Você aprende isso nessa literatura aqui, ó, que eu vou deixar para vocês. A dicotomia da liderança, tá? Dá um print, anota aí. Esse livro aqui, junto com o outro do Simon Sinek, esse livro do Jocko Willink, a dicotomia da liderança, ele traz justamente essa abordagem matemática e comportamental, certo? Do self-awareness. Legal, gente? Faz um joinha aí pra mim. Captou? Legal? Então essa é a ideia. A quarta coisa é você ser digital e analógico ao mesmo tempo, tá? Ser digital e analógico. Certo? Ó, tem gente que diz assim, olha só, eu não me dou com internet, eu não me dou com... Gente, ninguém se dá com internet. Mas, gente, o mundo tá aí. O que acontece? Se eu não estivesse digital agora, vocês não estariam recebendo esse conteúdo. Sim ou não? Se vocês não estivessem digital, eu não estaria vendo vocês. Mas ao mesmo tempo que eu tô digital, eu tô aqui, ó. Olha só, eu poderia ter feito isso aqui no slide. Eu poderia ter feito no slide para vocês. Isso aqui. Eu poderia ter feito isso aqui no slide para vocês. Mas não. Eu quis colocar essa dose do analógico para vocês entenderem que é preciso você usar os dois. Não abandonar o analógico. Você pode usar o analógico dentro do digital e liderar pessoas. E isso aí tem a ver com a sua autoliderança inspiradora, tá? A autoliderança inspiradora, o ser líder, certo? Então, o que é isso? É ser offline. O que é ser offline, Rodrigo? Offline é você ser online e offline ao mesmo tempo, tá? É você ser analógico e digital ao mesmo tempo. É você ser offline. Legal? Pega isso, não abandona o analógico, não endeusa o digital e não abandona o analógico. Usa os dois a teu favor. Tá bom, gente? Legal?
E a quinta coisa que é muito importante, para mim a mais importante de todas, pessoal, é essa daqui, ó. Leia o código de barras das pessoas, tá? O líder hoje, ele tem que aprender a ler as pessoas, a ver quando uma pessoa está agitada, ver quando uma pessoa está estressada, ver quando uma pessoa precisa de atenção, de amor, de carinho, de capacitação. Agora, mais importante do que isso, é você saber ler o seu código de barras. Como é que você funciona? Como é a sua máquina? O que é que te irrita? O que é que te deixa estressado, estressada? O que é que te deixa ansiosa? Quais são os gatilhos que te deixam tristes, magoadas, com ódio, fora de performance? Entendeu? Então, ó, faz uma análise, anota. O que é que te deixa triste? E anota. O que é que te deixa feliz? E anota. O que te deixa sem energia? E anota. Conheça você. Porque quando você conhecer você, vai acontecer um milagre. Olha só, hein? Anota aí. Quando você conhecer você, vai acontecer um milagre. Vai ficar fácil conhecer as pessoas. A dificuldade, às vezes, da gente não conhecer o outro é que a gente não se conhece. Tá? O ser humano é um espelho do outro, gente. O ser humano é um espelho do outro. Apesar de sermos individuais, mas nós somos reflexos um do outro. Muito do que nós somos, o outro é. Muito do que nos anima, anima o outro. Muito do que nos entristece, entristece o outro. Seja empático com você. Quando você é empático com você, se coloque no seu lugar. Sabe? Tem gente que tem dificuldade de se colocar no lugar dele mesmo. E não no lugar do outro. É a autoempatia. Autoempatia, autodisciplina, self-awareness, autoconsciência. E o quê? É a visão interna. É o vision. Então, aprenda a ler o seu código de barras. Aí você vai ter a habilidade de enxergar melhor. Você vai ver que vai ficar fácil enxergar as pessoas do teu time, da sua equipe. E aí você vai conseguir crescer. Então, ó, em resumo, os 5 passos para você liderar em tempos de mudanças. Por favor, hein? Dá um print na tela, anota, faz o que você quiser, mas coloca isso em prática hoje. Crowdsourcing, always beta, self-awareness, ser offline e vision. Tá? O poder do bando, atualizar sua versão, aumentar a sua autoconsciência inspiradora, ser digital e analógico, tá? E aprender a ler o código de barras seu e das outras pessoas, tá? Dá um print na tela, coloca isso no teu quarto, no teu escritório, onde você... Bota no teu WhatsApp para você ficar olhando e você vai ver que o mundo vai se apresentar para você. Quando você fizer isso, tá? E colocar isso em prática, olha aí o que vai acontecer. Vai acontecer o que aconteceu comigo, gente. Várias vezes. Você vai decolar. Você vai voar nesse mundo. Ninguém vai te segurar. Porque você vai estar, ao mesmo tempo, sensível, perceptivo e visionário. Nesse tempo de mudança. O empreendedor, gente, que ele capta esses 5 passos, ele faz a empresa dele decolar. Eu falo com gente que tem empresas pequenas, grandes, médias empresas que lidera gente no mundo inteiro, home office. Eu tenho gente que lidera equipes com 500 pessoas, fazendo conferências pelo Zoom com 400 pessoas simultâneas ao redor do mundo. Um diretor de empresa, um presidente de multinacional. E quando ele entende esses 5 passos, acontece isso aí, ó, gente. Tá? Ele voa, ele decola, ele sai do casulo e a vida aparece para ele. Tá? E eu quero dizer uma coisa muito interessante para vocês, que me veio à cabeça agora e que me faz lembrar. Eu gosto muito da natureza, né? Vocês estão percebendo. Olha, ontem um passarinho... Veja, meu filho gosta muito de natureza também. E a gente ontem comprou aquele negocinho que coloca água pro beija-flor vir beber. Tem um negocinho que bota água, o beija-flor vem beber. E a gente colocou ontem na varanda aqui de casa, do apartamento, que é de frente para nossa horta. Aí o que acontece? A gente desceu e colocou esse negocinho de água lá embaixo. Aí o que foi que aconteceu? Um passarinho veio, 2 passarinhos veio, hoje eu vi alguns passarinhos. E o que é que isso me lembra? Sabe o que é que isso me lembra, pessoal? O seguinte, veja, o pássaro, olha só, hein? Anota isso, hein? O pássaro, certo? O pássaro,
Ele não voa porque ele é chamado de pássaro. Certo? Ele é chamado de pássaro porque ele voa. Ok? A mesma coisa é um peixe. Um peixe, ele não é chamado de peixe porque ele não nada porque ele é chamado de peixe. Não. Ele é chamado de peixe por quê? Porque ele nada. A mesma coisa é o líder. O que é que eu vejo? Você não lidera, certo? Porque você é chamado de líder. Você tem que ser chamado de líder porque você lidera. Ok? O que é que eu vejo hoje? Muita gente querendo rótulo. Me chama disso, me chama daquilo. Tem até um caso agora que ficou famoso aqui, ontem e hoje na mídia, né? De um desembargador que tratou mal uma autoridade policial e tudo mais. Ele falou, olha aqui a minha carteira, você sabe com quem você está falando? Ou seja, ele quer ser chamado para ser. Né? Então, mesma coisa é isso. O líder, ele tem que liderar para poder ser reconhecido como líder. Então, líderes, coloque em prática o que eu falei. Faz esses 5 passos. Lidera, executa. Porque aí você vai receber o rótulo, a logomarca de líder, de empresário. O que é que eu vejo hoje? Muita gente querendo ser chamado de empresário, mas não empresaria. É o problema. Você toca a tua empresa para depois ser chamado de empresário. Entendeu? Para de querer rótulo. Então, o mundo não é de quem tem rótulo. O mundo é de quem executa. De quem faz para poder decolar. E remédio comprado e esquecido no armário, ele não faz efeito. Eu fiquei 8 anos em cima de uma cama doente. Eu sei o que é isso. Comprar o remédio e esquecer ele no armário não faz efeito. Então, pega esse remédio aí, ó. Tá? Atualizadíssimo. E pratica, e engole, e devora na sua vida, tá? E olha, para muita gente, o ano ainda não começou, né? Para muita gente, o ano ainda não começou. Eu fico triste quando eu vejo muita gente aí dizendo, essa pandemia fez o mundo, o ano não começou. Deixa eu falar para você, o meu 2020 começou em novembro de 2019. E até em agosto do ano passado. Projetos que estão dando resultado agora, mesmo na pandemia, que eu e minha equipe fizemos, começaram em 2019. Tem muita gente achando que o ano ainda não começou. Para os líderes, o ano nem começa e nem termina. Para líder, o ano continua. Gente, essa é para fechar com chave de ouro, hein? Para gente amadora, o ano começa e termina, tá? Agora, para os amadores, o mundo começa e termina. Agora, para grandes líderes transformacionais em tempos de mudança, o ano continua. Tá certo, pessoal? Porque o legado é deixado. Você deixa o seu legado e aí você transforma a vida das pessoas. Porque deixa eu falar, o mais importante de tudo isso, saber os 5 passos, entender esse método e colocar em prática, é você levar muita gente junto com você no crowdsourcing, um bando. Eu vejo muita gente dizendo, eu estou feliz porque eu realizei o meu sonho. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu já realizei muitos sonhos na minha vida que eu abandonei. Muitos sonhos na minha vida que eu abandonei. Por quê? Quando eu realizei esse sonho, eu tive outros sonhos. E quando eu descobri que aquele sonho realizado estava pequeno. Tá entendendo, gente? Então, o que eu quero dizer para você? Sonha logo grande, para quando você chegar lá, você ver outra coisa maior. Agora, tem uma diferença. Quem chega no topo da montanha porque sonhou alto, e trabalha, e executa, e se esforça, e suporta, e chega lá no topo, poucos conseguem, você tem a oportunidade de ver o mundo de um lugar que ninguém vê. Você vê uma paisagem que os normais não veem. Então, Juliana, Dani, todo mundo aqui hoje, Antônio, se eu executar isso, corre atrás desse lugar alto, que é o teu projeto. Coloca o teu projeto, o projeto do bando, no lugar bem alto. Porque quando todo mundo chegar junto, vai acontecer 2 coisas. Você vai ver uma paisagem que os amadores não veem.
Vocês vão ver o mundo de um jeito que ninguém vai conseguir ver. E vocês vão ter uma coisa muito especial. Lá no topo, quando você olhar de lado, você vai ter gente para comemorar com você. Você vai ter gente para abrir o champanhe. Você vai ter gente para agradecer. Porque uma das coisas mais tristes da vida é quando a gente chega no topo de qualquer coisa, realiza qualquer coisa, olha de lado e não tem amigo, não tem família, não tem colega, não tem ninguém. O topo sozinho é o mais profundo dos vales. O topo, junto de um bando, faz você enxergar o mundo de um lugar que ninguém consegue enxergar e transforma a vida das pessoas. Então vai, aqui ó, deixa o teu legado no teu peito como um líder transformacional que vai colocar as pessoas num padrão que eu chamo de padrão 2x, padrão dobrado. Vão fazer as pessoas dobrarem de consciência, dobrarem de padrão de vida, dobrarem de resultados, dobrarem de felicidade, de alegria, de amor. E o legado vai estar deixado. E não vai acabar, porque para grandes líderes, o mundo nem começa e nem termina. Ele apenas continua. Continua teu legado, hein?